Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Nascimento e esse é o canal do projeto Boca Web. No vídeo de hoje, nós temos a gravação da reunião que tivemos com a Associação de Deficientes Visuais do Mato Grosso do Sul. Na primeira parte, fazemos a apresentação do Boca Web, então se você já conhece a origem, a história, como surgiu, pode passar 30 minutos. E depois a gente vai trocar ideia, conversar e principalmente ouvi-los, né? Então existem ali muitas sugestões preciosas para o nosso projeto. Talvez tenha sido uma das reuniões mais importantes até agora e gostaria muito que você, depois de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, né? Deixe o seu like e mande sugestões. Então ali nos comentários vocês também podem escrever: eu gostaria que o Boca Web tivesse um objeto tal, falando de tal coisa. Então podem contribuir com o projeto também. Tá legal? Um abraço, até mais. Muito bem. Então eu vou me apresentar. Sou o professor Ricardo Nascimento. Eu sou professor do Instituto Federal aqui em Dourados. Sou um homem de 45 anos de idade. Estou no meu escritório. Ao fundo aqui eu tenho dois instrumentos pendurados na parede, um violão e uma guitarra, que são minhas paixões. Gosto muito de música, também gosto de piano, gaita, tudo que é instrumento eu quero saber como funciona. Estou nesse momento uma camisa social branca, uso headphone, óculos preto, eu sou moreno, de pele clara, uma barba bem cheia. Iria falar barba preta, mas ela já está bem grisalha, na verdade, né? É uma tendência na família. O tempo vai passando e primeiro a barba fica grisalha e depois os cabelos. É interessante. Meu cabelo é todo pretinho e a barba já tem vários fios brancos. Bom, eu sou professor do Instituto Federal há quase 9 anos. E desde quando eu entrei, no primeiro dia que eu entrei no Instituto Federal, na verdade, eu assumi o meu concurso lá na cidade de Ponta Porã. Não tinha ainda o Instituto Federal aqui em Dourados, então eu assumi lá em Ponta Porã e a minha área de formação é computação, né? Então eu sou programador de computadores e eu fui dar aula de programação lá para os alunos em Ponta Porã. E eu cheguei lá muito confiante e me deparei com um estudante cego no curso técnico informática. Então tinha lá um estudante cego e isso mexeu muito comigo porque eu não tinha a menor noção de como que eu iria ensinar computação para um estudante cego. Na minha ignorância, cego não usava computador. E ele era um estudante cego que também não tinha afinidade com o computador. Estava lá matriculado no curso. Então ele usava uma reglete, ele tinha um domínio muito bom de Braille. Quero dizer que, apesar de ser professor de informática e desenvolver tecnologia assistiva, eu defendo completamente o Braille. Não sou desses que acham que a tecnologia vai substituir o Braille, porque eu entendi a importância do Braille, principalmente no processo de alfabetização. Então, pelos estudos que eu fiz e pelas conversas que eu tenho tido, absolutamente Braille é muito valorizado e prescindível. Mas tive lá esse contato com esse estudante, isso me levou a pesquisar como que um cego usa computador. Eu confesso que eu era muito ignorante mesmo nessa área, porque a programação, inclusive a literatura, ela é toda voltada para a programação visual e as tecnologias da época, porque tecnologia de informática é assim, cada 2 anos muda tudo, né? E na época as tecnologias eram voltadas para desenvolver software com mouse, né? Então você pega o mouse e arrasta
e você desenha literalmente com o mouse as telas dos aplicativos. Era esse jeito que eu fazia, porque eu era um programador do mercado de trabalho, e era desse jeito que eu pretendia ensinar. E de repente eu tinha lá um estudante que não tinha funcionalidade de pegar um mouse e desenhar um software na tela. Então lá fui eu pesquisar que tipo de tecnologia as pessoas cegas, pessoas com deficiência visual usam para acessar computador. Foi quando eu conheci a professora Marilda Bruno, que vocês devem conhecer, pelo menos grande parte de vocês devem ter referência, professor José Aparecido, com certeza. A professora Marilda Bruno me pegou pela mão e me ensinou o beabá, né, sobre como as pessoas com deficiência visual podem, como nós trabalhamos com educação e ensino para as pessoas com deficiência visual. Entretanto, a professora Marilda Bruno, ela não tinha ainda, em tantas pesquisas, tantos artigos, uma referência nacional de acessibilidade e educação de pessoas com deficiência visual. Ela não tinha ainda tido a experiência de desenvolver um projeto com tecnologia assistiva. E aí ela já viu a oportunidade. Falou, olha, Ricardo, vamos juntar nós dois, e você é da tecnologia, eu nunca tive um orientando da área de tecnologia, e aí eu fui fazer o meu mestrado com a professora Marilda Bruno, ela foi minha orientadora. A gente costuma muito dizer que professores, eles mudam a vida dos alunos. No meu caso, foi absolutamente o contrário. Um aluno mudou a minha vida, porque eu, sendo da área de programação, o natural seria eu fazer uma pós-graduação em computação. E não, meu bacharel, minha graduação era em computação. Então, se esperava que eu continuasse na área de computação. Mas esses estudos, juntamente com a professora, me levou a fazer o meu mestrado em educação. E dentro do programa da UFGD, né, tem lá uma linha de educação e diversidade, onde eu fui aprender o beabá de educação, das leis, né, dos decretos, o nada sobre nós sem nós. E aí foi quando, durante o mestrado, eu fui aprender quais são as tecnologias e eu aplicava isso com aquele estudante. Então eu aprendia e eu ensinava, porque ele também não tinha o domínio. Ele sabia usar um pouquinho dos Vox, né? Mas ele só usava com ajuda. Ele não tinha autonomia para chegar, ligar o seu computador. Então nós fizemos esse trabalho de dele ter autonomia com um notebook que tinha na época lá, de ligar na tomada, abrir o DOSVox. As pessoas tinham que vir colocar um pendrive para ele receber os textos, né? Então nós trabalhamos primeiro a autonomia, depois uma grande revolução na vida dele foi o e-mail. O e-mail foi algo assim que deu muita autonomia para ele, porque nós implantamos um sistema dele fazer as provas enviadas por e-mail. Antes ele fazia as provas na Reglet. Nenhum professor do Instituto Federal tinha domínio de Braille. Então ficava totalmente prejudicado a educação dele no sentido do que ele escrevia, ele mesmo tinha que ler. Então o professor de português não tinha como avaliar a escrita. Nós não tínhamos na época nem impressora Braille, não tinha nenhuma pessoa com Braille dentro da instituição. Nesse sentido, o e-mail foi uma grande revolução. Isso está na minha dissertação de mestrado, o depoimento do professor de português que fala: Ricardo, pela primeira vez na vida eu pude fazer uma avaliação da escrita do estudante, porque pelo e-mail o professor começou a receber os trabalhos. As avaliações também começaram a ser feitas por e-mail. A gente entrava na sala de aula, a gente tinha o Wi-Fi no campus, né? E aí a sua prova está no computador. Ele fazia a prova, tinha direito óbvio, de
ter mais tempo para entregar, mas ele entregava juntamente com os outros estudantes. Foi uma grande revolução o e-mail. Depois eu aprendi NVDA e fui ensinando para ele. E aí foi assim. E eu fui transferido para Dourados, né? Minha família toda de Dourados, minha esposa professora da UFGD, e eu fazia o mestrado, tinha que pegar o carro correndo para dar aula em Ponta Porã e voltava para o mestrado e família e tudo mais. Eu tinha uma grande vontade de ser transferido para Dourados e saiu a minha transferência. E aí eu fiz um compromisso com esse estudante. Eu falei, no dia da sua formatura, eu vou lá na colação de grau. E assim eu fiz. Ele terminou o curso e eu peguei o meu carro e fui lá participar da colação de grau dele. Porque, como eu disse, nem sempre é o professor que muda a vida do estudante. No meu caso, um estudante mudou o curso da minha vida, porque fui para pós-graduação da outra área. Terminado o mestrado, a professora Marilda se aposentou, não tive a oportunidade de fazer o doutorado com ela, mas aí eu fui convidado para participar de um projeto para desenvolvimento de um portal, né, que é o Boca Web, que é o projeto que eu desenvolvi, com o professor Dr. Reinaldo dos Santos, da UFGD também. Nunca perdi o contato com a professora Marilda, muito querida, a gente sempre troca áudios e informações. Nós temos um grupo de ex-orientandos da professora Marilda. Mas o meu doutorado foi com o professor Reinaldo. Bom, no mestrado eu estava aprendendo quais são os recursos existentes de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. E também no mestrado a metodologia, uma das foi estudo de caso, né? E aí está no meu relatório as experiências que nós tivemos com esse estudante cego. No doutorado eu comecei a estudar audiodescrição, que já era uma outra coisa. Já não preocupado com leitores de tela, isso tudo continuei acompanhando de certa maneira, né? Começou-se ali a revolução que foi o uso de smartphones, né? Uma coisa que eu ficava muito incrédulo, né? Como é que a pessoa com deficiência visual vai usar um smartphone? Porque, no meu entendimento, os telefones antigos, provavelmente aquele Motorola, que eram táteis, né? Aquilo me parecia ser mais lógico, né? Mas então os equipamentos começaram a vir com recurso de acessibilidade. E isso, na minha observação, nas conversas que eu tive com várias pessoas, isso foi o terceiro grande mudança em termos de tecnologia. O primeiro, DOSVox, né? Tive a felicidade de conhecer o professor Antônio Borges no encontro, conheci pessoalmente. O segundo, os leitores de tela, né? E agora os smartphones com recurso de acessibilidade, né? Que eu tenho observado pelas conversas que eu tenho tido, que a cada vez mais, pelo menos no Boca Web, eu tenho dados que os acessos têm sido feitos mais com smartphones do que com PC, com computador, né? Só para registrar, entraram mais alguns estudantes meus aqui. Então chegou aqui a Emily, chegou aqui a Morian também, que são colaboradores do Boca Web. Bom, continuando. Então, o que seria então esse Boca Web? Eu fui pesquisar audiodescrição. Lívia Mota, vários autores que falam a respeito de audiodescrição. Eu li tudo, pesquisei a legislação que fala sobre audiodescrição na televisão, os prazos para audiodescrição, principalmente na televisão, as experiências de audiodescrição em vídeos na internet, em peças de teatro. E eu percebi que muitas coisas, na verdade, grande parte da literatura sobre audiodescrição está voltada para eventos. Esses dias atrás, alguém me perguntou: Ricardo, eu preciso de alguém para fazer audiodescrição de um evento.
Você conhece algum profissional de audiodescrição? Eu falei, conheço. Conheço profissional de audiodescrição. Tem como contactar esse profissional para fazer audiodescrição? Eu falei, podemos tentar, mas por que eu preciso de um profissional? Aí, veja bem, eu não quero desmerecer os profissionais de audiodescrição. Eles são profissionais. Eu não sou um profissional de audiodescrição. Eu sou um pesquisador muito interessado e sei fazer, mas não sou um profissional porque eu não vivo disso, né, e não tenho a expertise que alguns profissionais. Tem, por exemplo, a Cândida, que é uma profissional de audiodescrição, que inclusive nós vamos dar uma oficina na sexta-feira juntos. Ela vai falar sobre a prática de audiodescrição na visão de um profissional e eu vou falar sobre a tecnologia. E aonde eu quero chegar com audiodescrição qual é o ponto? A popularização do conhecimento de audiodescrição. Porque nós não temos profissionais de audiodescrição para darem conta da demanda de audiodescrição. Veja bem, qualquer pessoa que passe por um treinamento básico pode fazer uma audiodescrição. Esse é onde eu quero chegar. E o meu projeto, ele não está focado na audiodescrição de eventos. Tá? Então, nós desenvolvemos no Boca Web audiodescrição de objetos. O que são objetos? Imagens estáticas. Né? Então, eu não estou fazendo, até eu conversei esses dias atrás com uma pessoa, um professor também com deficiência visual, e ele disse, Ricardo, por que você não faz audiodescrição de comerciais? E coloca isso no banco de dados. É uma coisa interessante. Então tem várias coisas que nós podemos fazer. Mas hoje nós estamos fazendo audiodescrição de objetos. Como que é isso? Então lá no meu doutorado, eu pesquisei audiodescrição, nós tínhamos uma tese que consiste que utilizando desenho universal, tá? Desenho universal é quando você faz a concepção de um produto, de um processo, desde a concepção para todos, sem a necessidade de adaptações. E eu sou professor de desenvolvimento de software, então os meus alunos eles já aprendem, desde as primeiras aulas, a desenvolverem sites acessíveis. Né? Então, qual que era a tese? Que a audiodescrição de imagens, ela tem potencial para minimizar a exclusão, porque imagens contêm informações. A pessoa com deficiência visual está excluída daquela informação. Né? Então, como você... É um projeto que consiste em inclusão, de possibilitar acesso à informação. Tá? E o que existe hoje na internet é algumas descrições, mas são descrições muito vagas. Né? E nem sempre você tem a descrição. Muitas vezes nós temos explicação. Por exemplo, você tem lá um site que tem uma bandeira. Então vai estar lá, bandeira do Mato Grosso do Sul. Isso é o máximo que se encontra. Agora, como é a bandeira do Mato Grosso do Sul? Quais são os elementos que estão na bandeira do Mato Grosso do Sul? Esse é um tipo de objeto muito comum dentro do Boca Web, bandeiras. Porque vocês não têm acesso a esse tipo de material para identificação tátil, por exemplo. E também você não encontra a descrição desse tipo de objeto. Você encontra a citação que ele está lá. Mas como é essa bandeira? Como você descreve uma bandeira? Então é esse tipo de objeto, é um exemplo do tipo de objeto que temos no Boca Web. Outro exemplo, logotipo. Como é o logotipo da UFMS? Como é o logotipo da UFGD? Como descrever esse logotipo? Como você descreve o logotipo da minha instituição, que é o Instituto Federal? Então esse é um outro exemplo de tipos de objetos que nós temos no Boca Web. Personagens. Como são as princesas da Disney? Qual é a cor do vestido? Qual é o tom de pele? Que adereços as princesas Disney usam? Usa luva? Usa sapato?
tem laço no cabelo. Então, esse tipo de informação. O primeiro personagem, que apareceu no Boca Web foi o Bob Esponja. Vou explicar, porque eu gosto muito de Bob Esponja. Ah, você é um professor, você é um homem acabou de falar que tem 45 anos, mas eu assisti com meus filhos e gosto muito do Bob Esponja, mas eu fiquei pensando, como é o Bob Esponja, as crianças, por exemplo, com deficiência visual, elas vão saber que o Bob Esponja, formato de esponja, ele tem calça quadrada, é o nome dele, né? Bob Esponja, calça quadrada. Mas e o tamanho do nariz? Como ele usa luvas, ele tem meia listrada, ele usa um sapato. Então a gente começou a descrever as características dos personagens, né? E aí os meninos estão fazendo, por exemplo, brasão de time de futebol. Como é o escudo dos times de futebol? Que símbolos tem ali dentro? Né? Então, temos vários times de futebol descritos, brasão de time de futebol descritos. E um outro exemplo, para vocês entenderem, que nós não vamos achar dentro do Boca Web, por exemplo, descrição de caneta, de copo, de coisas triviais. Vocês vão achar no Boca Web descrição de objetos que não são comuns, de fácil acesso, não são táteis, entendeu? Então, e aí a gente não sabia muito bem o que nós iríamos escrever, e isso foi... Então, eu defendi meu doutorado no final do ano passado, aí veio a pandemia. Com a pandemia eu assumi a coordenação de curso no Instituto Federal, então 2020 ficou parado, depois da minha defesa da tese, mas eu tinha um sonho de colocar isso para funcionar. Mas, Ricardo, você já tinha até o título de doutor. Sim, eu já tenho o meu diploma. E até no seminário, quando eu estava lá, as professoras que participaram do seminário falaram: Ricardo, que legal o seu projeto, você nem precisa colocar ele para funcionar. Eu falei: não, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho... não quero um diploma, eu quero depois que eu defender minha tese, e o Boca Web é um produto, veja bem, ele não é a minha tese, ele é um produto da minha tese. A tese é uma ideia de que a audiodescrição ela tem potencial para minimizar barreiras de acessibilidade, que é a barreira que as informações estão na imagem. Então a minha escrita toda, tem lá 200 páginas, em cima desse conceito. E o Boca Web, ele é um produto resultante justamente para provar essa hipótese, né? Então o objetivo de chegar nesse produto. E aí, agora 2021, eu reuni alguns estudantes, um registro, nenhum bolsista, tá, gente? A gente tinha até ganhado um edital do FINEP, infelizmente não foi liberado, e até hoje, desde quando eu comecei a desenvolver o Boca Web, já são 6 anos, sem um único dinheiro vindo de nenhuma agência de fomento e nem de nada. Tá? Então eu tenho mantido esse projeto, a hospedagem dele, e todos os estudantes envolvidos, nenhuma bolsa para ninguém até agora. No máximo eu dou uma declaração para eles usarem lá para atividades diversificadas que eles precisam ter no curso. E aí nós vamos fazendo as estratégias, parcerias. E dentro dessa estratégia nós estamos chegando a 100 objetos cadastrados. Então vocês vão achar lá bandeiras, personagens, brasão de time de futebol, esses tipos de objetos que eu falei para vocês. Muito bem. Então eu gostaria de apresentar para vocês, não tem tantos objetos para que vocês, por exemplo, sejam usuários. Eu vou entrar no Boca Web. Em algumas horas de navegação vocês vão ter acesso ao Boca Web. Mas nós não queremos ter 100 objetos, nós queremos ter milhares de objetos. A intenção é que nós tenhamos parceiros no Brasil inteiro, e parceiros que
vão nos indicar pessoas que possam ser cadastradores, tá? Existe uma formação. Então, eu falei que a audiodescrição deve ser popularizada, porque toda tecnologia deve ser popularizada. Uma grande crítica que a gente percebe é o custo de tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva, similar a outras tecnologias, é muito cara, né? Por exemplo, hoje tem um NVDA, que é um excelente leitor de tela, mas há tempos atrás o cara tinha que ter lá, não sei quanto custava o JAWS. Quando eu fiz o orçamento, era 4, 5 mil reais para você ter acesso a básico, para poder assumir um trabalho, por exemplo, né? Então a tecnologia assistiva sempre foi muito mais cara em relação a outras tecnologias. E tem muitas coisas que envolvem isso, né? E, e a audiodescrição, e considerando que a audiodescrição é um recurso de acessibilidade, ela tem que ser acessível. Então você tem que ter. A nossa ideia é ter um banco de dados robusto, que tem muito potencial, inclusive na área educacional. Então nós temos, por exemplo, o MacDaisy, que é um projeto para acessibilidade para livros didáticos, tanto na parte textual quanto na parte de imagens. Inclusive, pelo projeto MacDaisy é que veio uma norma técnica, um dos poucos documentos a respeito de descrição de imagens estáticas, né? É uma norma técnica escrita para o MacDaisy, que a gente usou inclusive como referência, uma das referências para fazer a parte de treinamento, né, do Boca Web, de como fazer. Então eu desenvolvi não somente o portal, mas eu também desenvolvi um treinamento. As pessoas que vão ser cadastradoras, eles têm que passar por um processo. Então existem vídeos ensinando como fazer, e aí eles têm algumas etapas. Então um estudante, por exemplo, vai... lembrei de um outro tipo de objeto que tem aqui, por exemplo, logotipo de redes sociais. Como é o logotipo, por exemplo, das redes sociais? Então também o estudante tem uma ideia. Professor, quero fazer audiodescrição, por exemplo, lá do Bob Esponja. Ok. Aí ele vai cadastrar. Nós vamos dar um ok. Aí ele vai fazer descrição texto. Primeiro, selecionar uma imagem. Porque a descrição é da imagem. Então a imagem está no projeto. Tá? Então a imagem é feito um upload, né? Você sobe uma imagem e em cima daquela imagem você vai descrever. Então eu subi uma imagem para o Boca Web. Aí eu vou escrever textos descrevendo aquela imagem. Aí eu vou dar um OK. Nada que é cadastrado já vai para o ar. Então tem todo uma revisão, né? Às vezes a gente faz isso dentro do Boca Web, às vezes eu uso o WhatsApp para conversar com as pessoas que estão cadastrando. E aí, quando a descrição está ok, tem uns apressadinhos que já fazem a descrição e já gravam o áudio. O áudio é a voz humana, não é leitor de tela. Tá? Então vocês vão ouvir a vozinha dos cadastradores. E eu achei bem legal, porque todos os meus alunos eles são adolescentes. Então vocês vão ouvir adolescentes fazendo descrição dos objetos. Já existem alguns outros colaboradores, por exemplo, tem alguns audiodescritores profissionais que também são colaboradores, né, do Boca Web. E houve um contato de um professor da cidade de São Paulo, que ele ficou sabendo do projeto, e ele gravou também, fez um objeto, e os alunos deles também fez. Então vocês vão ouvir alguns objetos com sotaque paulista. Onde que eu quero chegar? Eu quero ter sotaque mineiro, sotaque do sul. Eu estou em contato com o Instituto Federal no Rio Grande do Sul, do Nordeste. Então o que a gente quer é ouvir a voz humana, lendo, né, a descrição desses objetos. E nós estamos ainda no começo. Os desafios são grandes, porque a ideia é a colaboração. Só que eu aprendi também que não existe almoço grátis. Poucas pessoas vão dispor do seu tempo para
contribuir para a inclusão a troco de nada, né? Por isso que nós estamos fazendo algumas contrapartidas. Os meus alunos, por exemplo, eu dou um certificado, né? Eu vou dar uma oficina na sexta-feira, já tem 200 pessoas inscritas, uma oficina de audiodescrição, e grande parte dessas pessoas são profissionais de educação, porque a escola é uma coisa que está escrito também lá na minha tese. A escola é o caminho. Eu acredito que isso aí não vai partir de empresa, isso não vai sair de órgãos, é pela educação, é pela escola. Então nós temos uma grande força dentro das escolas, e eu quero estar em contato com outras instituições, outras escolas, redes de educação. Como eu disse, nós estamos ainda no começo, né? Esse ano de 2021 estamos tratando como um laboratório, né? E agora eu vou fazer uma demonstração para vocês do Boca Web, tá? Então eu vou colocar alguns áudios aqui para vocês ouvirem algumas descrições que nós temos. Eu fiz uma mudança no projeto hoje cedo, que eu percebi que o Boca Web, você, para ter acesso a todos os níveis, nós temos 3 níveis de descrição: o básico, o intermediário e o avançado. Para você ter acesso a todos os níveis, tinha que fazer um cadastro. Não precisava cartão de crédito, nada disso. Nome, e-mail e qual instituição você pertence. Eu também pergunto no cadastro se é pessoa com deficiência visual, sim ou não. Por quê? Porque a pessoa que faz o cadastro informa que é deficiente visual, automaticamente ele pode fazer avaliação. Então você pode deixar lá a sua opinião. Olha, essa audiodescrição está boa, você dá uma nota de 1 a 5 e deixa uma observação. Só pessoas com cadastro podem fazer isso. Mas antes, até ontem, né, que eu mudei isso hoje, era restrito os níveis intermediário e avançado para pessoas cadastradas. Eu liberei hoje. Você pode acessar todos os níveis sem fazer cadastro. Eu perco a informação de quem está acessando, mas nós percebemos que era uma barreira. Porque quando você fala que você tem que fazer um cadastro para ter acesso a toda a informação, as pessoas não fazem cadastro, né? Então, eu preciso fazer um cadastro, já dá aquele desânimo, não quero mais, já vou fazer outra coisa, já desisto. Então, a partir de hoje, cedo, eu parei para fazer isso, eu tirei essa barreira, percebi que era uma barreira, eu não sabia que era. Para mim, porque assim, a gente queria ter informação de quem estava acessando, mas menos pessoas estavam acessando, porque consideraram sendo uma barreira. Então nós tiramos isso, tá? Então, o cadastro pode ser feito para ser um avaliador, mas qualquer pessoa pode acessar. Eu não consegui deixar simultâneo a minha voz e também o áudio do meu computador. Então, quando o áudio do meu computador estiver funcionando, eu vou ter que mudar aqui, vou ter que acionar uma chave que vai mudar para o áudio do computador, depois eu mudo para a minha voz. Eu testei isso no começo, tá? Então eu vou colocar aqui alguns objetos para vocês terem uma noção de como que é. Então eu vou colocar aqui só um minuto. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, podem abrir o microfone. Eu vou colocar a capa do livro. Eu gosto muito desse objeto. A capa do livro Torturado. Quem faz o cadastro fica com crédito, tá? Então aparece quem é a pessoa que fez o cadastro. Antes eu não vou simplesmente tocar o áudio, eu vou abrir o leitor de tela para vocês verem como que é a navegação também, tá? Gente, eu peço já desculpa porque eu não sou expert em leitor de tela como vocês.
Não é a minha maneira natural de usar computador. Então eu estou na configuração básica aqui. Eu sei que vocês alteram a velocidade, vocês alteram várias coisas. O meu tá básico. Então eu vou mudar agora. Imagem do objeto capa. Existe. Fórmula. Barra de ferramenta. Abrir um IAN. Configurações 8. Voice Meter Out. Arco-íris. Boca Web Consult. Barra de ferramentas. Barra de endereço e de pesquisa. Edição possui autocompletar Ctrl mais L selecionado. Boca Web Consulta documento. Lista com 3 itens. Conheça o Boca Web visitado link. Administração visitado link. Contato visitado link. Formulário Ricardo Logout visitado link. Navegação Marco Home visitado link. Formulário Marco. Digite aqui o que procura ou deixe em branco para mostrar todo o conteúdo. Buscar. Acione para fazer a busca. Edição somente leitura capa do livro Torto Arado. Edição somente leitura selecionado cadastrado por Rainara Vitória Borges Dias Vargas. Lista com 4 itens tocar barra parar botão. Em um fundo rosa temos 2 mulheres de pele preta dando as mãos e segurando uma planta, ambas de vestidos e turbantes. Na parte superior está escrito Torto Arado. Logo abaixo, Itamar Vieira Júnior. Na parte inferior tem a logo da editora. Chubetes. Microfone. Divisa de novo. Estão me ouvindo minha voz agora? Alguém pode dar um ok? Epson da Sim, professor, tá dando para ouvir. Ok. Vocês conseguiram ouvir a descrição? Porque eu mudei aqui. Sim, professor, deu para ouvir de boa. Tá. Então, mais uma vez me desculpo, porque eu não tenho expertise para manipular leitores de tela, né? Mas o Boca Web ele foi concebido desde o começo, testado por pessoas com deficiência visual, né? Então a gente tinha uma equipe de 10 pessoas, o professor José Aparecido foi um deles, que eu falava: professor, testa aí, vê se consegue cadastrar. Ele falou: Ricardo, consegui. Testa aí, vê se consegue consultar, né? Porque nada sobre nós é nós. Então nós tivemos a colaboração de pessoas com deficiência visual no desenvolvimento e estamos tendo agora para avaliar os objetos cadastrados, né? Então eu mostrei aqui para vocês a capa do livro Torto Arado. Nós temos algumas capas de livro cadastradas, tem do Pequeno Príncipe, o livro 1984, o livro A Cabana, o livro Extraordinário. Aí a gente tem personagens infantis, Turma da Mônica, o Cascão, a Mônica, o Cebolinha. A gente tem, como disse, logotipos, princesas, símbolos. E agora estamos tendo também animais, né? Mas animais exóticos, por exemplo, descrição da arara azul. E o arara azul foi feito pela Maria Cândida da Silva Aves, né? Que é uma audiodescritora que tem colaborado também com o projeto. E aí eu gostaria que vocês me dessem um feedback, o que vocês acham, que tipo de objetos a gente poderia colocar no Boca Web, opinião de vocês, que é a coisa mais importante para a gente. E é um grande objetivo que eu tenho aqui. Não somente de falar entre, mas também critique. E é a crítica naquele sentido bacana, né? De você falar, olha, assim como alguém me sugeriu esses dias desenvolver algo para colocar propaganda, audiodescrição de propagandas, mas eu gostaria que vocês falassem. Se tem alguma sugestão, o que vocês acham sobre o projeto.
A palavra está aberta. Professor, primeiro eu quero agradecer a Divisa, eu quero cumprimentá-lo por compartilhar conosco de mais este instante, e também dizer assim que o aspecto educacional, ele de fato vem se revelando como aquele espaço onde nós temos os avanços significativos. Eu digo isso porque a sua trajetória com o estudante aqui me lembra também a trajetória do professor Borges com o estudante Marcelo Pimentel, também me trouxe a lembrança do Michael Curran, que ao ficar cego, ele então teve a ideia de criar o NVDA por causa da necessidade na educação. Então, pensando nesse aspecto da educação, eu quero cumprimentá-lo. Eu sei que o fato de não poder contar com bolsa é um dos maiores empecilhos, mas a título de priorização, em termos dessa transversalidade que nós enfrentamos enquanto desafio na educação, que talvez numa das sequências tivéssemos a descrição das moedas. É tão fascinante você poder realizar o acompanhamento histórico daquilo que aconteceu em paralelo à disponibilidade de cada moeda. E também, por outro lado, na preocupação da educação, eu não vou dizer de uma forma genérica, porque não tenho dados que possam subsidiar essa afirmação, mas me parece que nós ainda enfrentamos um grande desafio acerca da filmografia. Quer dizer que a audiodescrição, por ser recente, poucas pessoas ou poucos estudantes com deficiência visual têm acesso à filmografia. De maneira que, nesse processo, e vamos imaginar e vamos acreditar que um dia tenhamos um edital que possa, então, subsidiar o projeto, que haja, talvez, a descrição de curtas para que nós tenhamos. Porque eu venho de um período em que a professora ia passar um filme e dizia para o estudante com deficiência visual: agora você saia da sala, por favor, porque eu vou passar um filme. E eu tive a oportunidade de escrever um artigo em que eu fiquei muito emocionado, porque o estudante, ao se referir ao cinema mudo, ele dizia que quando ele enxergava, ele não tinha aproximação com a filmografia, e que depois de se tornar pessoa com cegueira, ele se aproximou, então, do cinema mudo. E, determinado ponto desse artigo, ele diz assim: como é que pode? Ele é mudo, eu sou cego. Mudo, naturalmente, se referindo ao filme, e dizendo que ele passou a gostar, então, do filme, e realmente, no aspecto cultural, educacional, isso amplia muito as nossas possibilidades, de sorte que eu, então, claro, pensando num crescente, né, num tempo, talvez no médio prazo, para o longo prazo, que nós também pudéssemos ter essas circunstâncias, esses aspectos contemplados aí no seu projeto tão relevante e que tanta esperança nos traz no sentido dessas transformações necessárias na informação, na cultura e no domínio do conhecimento. Obrigado, professor Cido. É desafiador. E o mais importante é que a tecnologia de base nós já temos. Então, daqui para desenvolver outros projetos similares para atender outras demandas similares, não é tão complicado, né? Então, a gente já tem a expertise de como fazer um banco de dados de audiodescrição. Hoje estamos com imagens estáticas, mas é possível se pensar, por exemplo, num banco de dados de audiodescrição de filmes, né? Fazendo links, colocando... Então é possível se pensar. O futuro nos aguarda. O que eu quero dizer é que eu não saio daqui. Eu permanecerei nessa linha, né? Quem sabe um dia, com algum edital, com alguma oportunidade, né?
Mas, mesmo se não houver, nós continuaremos. Professor, eu quero parabenizá-lo. Lindo, lindo o seu projeto. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu, por exemplo, não conheço, não fiquei cega aos 29 anos, né? Então, eu não vi a arara azul. Eu também não vi os outros pássaros, né? Que são aqui da região. Então, é muito interessante para nós, pessoas cegas, essa descrição, e muito importante, né? Por exemplo, tem essas árvores que são próprias aqui da região, até esqueci o nome agora, que florescem no inverno. Ipê amarelo. Eu nunca vi um ipê, nunca vi a flor do ipê. Não sei que jeito que é. É disso que nós estamos falando, é isso que nós queremos. Esse tipo né? de informação. Então eu não sei como é que é isso. O beija-flor, eu nunca vi um beija-flor. Não sei como que é um beija-flor. A não ser que assim, que a gente, às vezes, no estudo, ele pega e mostra a flor estático. Mas como que é o colorido do beija-flor? Como ele chega na flor? Então, isso eu já sabe. Não tenho essa ideia. Se ele é verde, se ele é amarelo, se ele não sei do seu bico, nada. Eu acho que isso é importante para a gente ter a ideia. Você a bandeira do sul, não sei do que ela gosta. Eu sei a bandeira do Brasil, a bandeira do Rio Grande do Sul, que é do meu estado, daqui a bandeira do Rio Grande do Sul, a bandeira de E isso é importante para o estudante saber. E para mim, que já tenho 67 anos de idade, também é importante. Então, nossa, para mesmo, te vai dando o feedback. Eu vou me cadastrar, que eu acho que eu gostaria de dar minha opinião sempre, e para que o projeto possa cada vez mais melhorar, mas eu quero deixar aqui consignado a minha alegria com esse projeto e parabenizar você e as demais pessoas que estão participando. Muito obrigada. A fala é muito importante, Tânia. Muito obrigado. Eu tenho um depoimento, por exemplo, de uma moça. Hoje ela é uma profissional, ela é cega e ela perdeu a visão quando criança. E aí ela me mandou um áudio dizendo que estava emocionada porque ela não lembrava da sequência das cores do arco-íris. Nós temos o arco-íris dentro do projeto, né? Aí ela falou: olha, eu fiquei muito contente porque eu não lembrava como era o arco-íris e aí, com acesso à descrição, eu pude lembrar. É verdade, eu também não lembro. Aí eu que gostaria que vocês, se possível, se cadastrassem, tá? Se não quiser cadastrar, não tem problema, mas se possível cadastrar, porque aí vocês vão poder deixar a sua opinião. Vocês vão poder elogiar, vocês vão poder falar: não, esse áudio não tá bom. Eu sei que existe o consultor de audiodescrição, que é uma pessoa com deficiência visual que passou por uma capacitação. Mas aqui no Boca Web, todo mundo pode
deixar a sua opinião, não precisa ser um consultor. A gente leva, obviamente, em consideração a opinião dos consultores, daquelas pessoas que estudaram as técnicas. Mas a opinião de todos é levada em consideração. Por isso que quando fizer seu cadastro, marca lá, pessoa com deficiência visual. Aí todos os meus alunos já sabem que são autoridades para ouvirem as opiniões dessas pessoas. Mais alguém? Boa noite, professor. Aqui é a Marilígia. Quero te parabenizar também pelo projeto, pela sua história de vida. Eu perdi a visão, vai fazer 5 anos, então muita coisa eu tenho na minha memória. E pensando nas pessoas que nasceram cegas, eu acho que às vezes o que é trivial para a gente não é para eles, né? O que a Tânia estava falando também de coisas que ela não lembra, que ela não sabe como é. E eu sempre falo na história nossa que encontrou um morcego na casa dela, pegou e queria criar porque achou o bicho bonitinho, né? Eu falo que eu que já enxerguei, pra mim é um bicho horroroso. Não tem nada de bonitinho. Então, assim, coisas que às vezes pra gente são triviais, como por exemplo um morcego, né? Pra quem nunca enxergou, não tem a noção de como é, né? Ela, no caso, ainda pegou, apalpou e pra ela era bonitinho, porque parecia com rato e tal, e na cabeça dela o rato é bonitinho, então o morcego era bonitinho. Então eu penso assim que animais que às vezes até pra gente são triviais seriam interessantes também estar lá na descrição por conta disso, de pessoas que nasceram cegas, né, e que não têm a ideia às vezes de como sejam. Um coelho que nem todo mundo pega para criar, nem todo mundo nunca pegou na mão. Raças de cachorro diferentes, né, porque a gente sabe um cachorro como é, um cachorro vira-lata, alguns cachorros assim, mas tem várias raças diferentes, né? Que às vezes as pessoas não têm nem conhecimento de como é o pelo, de como é o focinho dele, de como é a orelha. Tem cachorro que tem orelha em pé, tem cachorro que tem orelha caída, coisas assim. E uma outra sugestão que eu daria era de separar por categorias lá no site. Eu não sei se quando você se cadastra é assim, eu entrei sem me cadastrar, mas está uma lista, né, um abaixo do outro lá, os objetos. Então, de repente, separar assim, bandeiras, desenho animado, capas de livros, animais, e daí quando você clica naquela categoria, você vai ter acesso aos objetos naquela categoria. Essa é uma ideia, assim. O que acontece é que a gente não tinha ainda quais eram as categorias. Isso foi se criando, né? O que já funciona é a busca. Então, se você digitar bandeira, vão vir todas as bandeiras. Se você digitar personagem, vai filtrar só os personagens. Capa, só capas de livro. Então, a busca já funciona, porque nós fazemos o cadastramento de palavras-chave, né? Então, se você digitar, por exemplo, Disney, aí todos os personagens da Disney. Se você digitar Mônica, vai vir a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, porque tem a palavra-chave Turma da Mônica, né? E assim por diante. Mas assim, colocar já alguns links com as principais categorias é uma ideia que nós já temos e que nós pretendemos desenvolver. A gente só estava esperando a gente descobrir quais são as categorias. Hoje nós já sabemos, porque a gente olha para esses 100 objetos e a gente consegue descobrir as categorias. Mas tinha algumas coisas que eu pensava que seriam categorias que simplesmente não aconteceram ainda, né? Alguns tipos de objetos que ainda não aconteceram ainda. Mas E não sei se vocês já pensaram em escrever artistas também? Ou tá fora do que vocês estão pensando em fazer? as pessoas ainda não. Ainda porque, não? nós estamos estudando algumas coisas, eu quero confessar aqui, nós ainda estamos com algumas dificuldades. Por exemplo, tem a discussão sobre colorismo. Como descrever cor de pele, né? Então, por exemplo, eu passei uma descrição da capa do livro, Torturado, que são duas mulheres pretas. Agora,
é muito fácil essa, realmente, são duas mulheres pretas. Agora existem alguns outros elementos, por exemplo. Algumas pessoas falam que não existe cor de pele branca, né? Então a gente ainda tem algumas coisas que nós estamos estudando, nós vamos alcançar, mas descrição de pessoas ainda não. No máximo nós temos descrição, por exemplo, do Harry Potter. É uma pessoa, mas é um personagem com algumas características, Uhum, né? Então a gente tem algumas pessoas assim que são personagens. Agora artistas ainda não. tá certo. Obrigada e parabéns Ah, mais eu uma que vez. agradeço pelas sugestões. Por isso que eu queria gravar, gente, porque isso aqui para mim é muito precioso. Boa noite, professor. É o Vanderlei que está falando. Nem gostaria de dar a minha contribuição. Não contribuição, mas também uma pergunta, porque eu também nasci cego e, assim, tenho pouca visão, mas essas coisas de figuras com audiodescrição é fascinante, porque eu estive pensando no meu filho, né? Às vezes ele procura, pode aparecer vários objetos, porque ele é deficiente visual total, e ele está no ensino fundamental. E ele pode deparar com algumas figuras. E isso ele pode ir lá e pesquisar, né? Ele ter acesso àquelas informações ali em tempo real, quer dizer, alguém já pensou naquilo, né? Vocês estão pensando nisso, então já vai estar lá, então é fascinante. Uma das coisas que eu percebi visitando o site, tem algumas diferenças assim de entonação de voz, às vezes ó, alguma coisa, mas como você colocou ali que pode fazer algumas observações dentro do próprio site, se inscrevendo como pessoa com deficiência, aí com o tempo a gente vai dando essa contribuição, assim, para melhorar, né? Porque a gente sente a diferença, assim, de quem tem uma capacitação, assim, em relação a isso, porque quem faz um trabalho, assim, de audiodescritor ou de consultor, tem uma técnica, né, para todos os... Não que eu estou dizendo que vocês não sabem fazer isso, ou que não pesquisaram, mas é só na hora de fazer, assim, com essas técnicas, vai ficar bem melhor. Eu acho que se mantiver esse padrão, assim, tanto de falar, quanto nas ordens da forma que aparece ali as figuras para ser transcrita, audiodescrita, né, no caso da figura estática, a imagem estática, né? E então a gente vai observando isso então no decorrer dos acessos ao site. Mas muito bom, fiquei feliz quando eu vi, já mandei o link para o meu filho também, para ele ter acesso, já para ele entrar também, porque realmente foi muito bem pensado essa deficiência que a gente tinha de informação dos objetos, porque eu também tenho essa dificuldade, inclusive do marimbondo, por exemplo. Eu não tenho ideia como é que deve ser o marimbondo. Claro que isso, talvez vocês não vão descrever, mas para que eu quero saber como é que é o marimbondo? Não sei, mas é curiosidade humana, né? Uhum. E aí, as pessoas estudando, mostrando tanta coisa, a gente fica, poxa, será que vão descrever um marimbondo, um sapo? Eu não sei como é que é um sapo. É que nem a doutora Tânia colocou aí, o beija-flor, eu também não tenho ideia. Coisas que a gente não tem acesso, que agora pra gente já tá na idade que tá, não vai querer saber, mas é uma criança, quer saber, tem criança, né, chegando lá no Instituto do Cego Não, lá não com fala isso não, Wanderlei. Você... Nós três, devemos, oi, nós devemos ter a mesma ideia, não fala assim não. Eu vou ficar triste. eu tenho, eu tenho 50. Ah, Mas assim, eu cinco fico mais pensando só que eu. eu fico pensando no meu filho, né, que ele às vezes quer saber tanta coisa, é a criança que eu vejo lá no Mas, SMAC. mas Vanderlei, eu tenho 67 e quero saber do beija-flor. Então, sai, assim, eu fico curioso, mas também deixa para quem está mais jovem, mas também quero saber. Eu vejo lá o menino que chega lá, que nem esse dia lá, a criança que eu conheci no SMAC, com 3 aninhos de idade, né? Curioso, né? Tantas coisas que ele pode aproveitar. Então, parabéns. Aí só essas observações que a gente pode fazer ao longo do acesso mesmo. Se E eu... sobre lá o curso lá da universidade, que eu trabalho na UFMS. Então, tem que se inscrever para poder participar, que eu gostaria, foi colocado no grupo de trabalho, eu não sei se, achei que era só acessar o link e assistir. Para essas perguntas, então. Obrigado. Sobre qualidade do áudio, se eu fosse depender de gente com qualificação, audiodescritores que fizeram realmente um curso formal, eu teria
3 objetos. Hoje nós temos 100, porque são feitos por estudantes que passaram por algum curso, mas não tem aquela entonação perfeita, de repente tem alguma dificuldade ao falar, mas eu procuro, a gente ensina, por exemplo, equipamento para gravar. Cada um faz de casa, então usa o próprio celular. Aí como que você vai gravar com o celular? Você não pode falar com a boca colada. Então a gente faz esse tipo de orientação no curso, né? Então a ideia é ter qualidade sim, mas a gente não vai conseguir ter a mesma qualidade dos profissionais, né? Porque a ideia é justamente fazer uma qualificação para que mais pessoas consigam fazer. A gente tem um banco de dados grande, né? Mas sim, você vai poder, se cadastrando, Vanderlei, você vai ser um avaliador e aí você vai poder deixar lá observações. Você vai, depois, navegando, você vai ver. Depois do nível avançado, vai ter um botão habilitado, avaliar. E aí você vai, informar uma nota, você vai poder colocar uma nota e um texto. E ali a gente vai trabalhar, vai ser mais uma etapa que a gente vai melhorar os objetos, tá? Depois nós vamos fazer, vai ser uma próxima etapa. Nós vamos levar em consideração as avaliações e melhorar os objetos. Regravar o áudio, refazer a descrição, né? Porque tudo pode ser melhorado, né? E já deram várias ideias aqui que eu já estou pensando em quem que eu vou escalar para fazer. É bom que tem alguns estudantes meus aqui que já estão pegando as ideias para fazer a descrição. E em relação à oficina que vai ser lá na FMS sexta-feira, tem que só acessar o link? Então, eu não sei se nós estamos falando da mesma. É a oficina De audiodescrição das 2, das 14 às 16? Isso, Com a 14 a professora. 16. A Aqui vai Cândida. ser Isso, a Cândida Abs. Cândida Abs. E eu vou Com, falar. com você. Isso, Uhum. nós dois. A gente vai usar conceitos básicos, né? A Cândida vai falar sobre o audiodescritor, que é ela, a audiodescritora. E eu vou falar sobre, por exemplo, acessibilidade web. E vou falar sobre o Boca Web. Então, algumas coisas que eu estou falando aqui eu também vou falar na sexta-feira, né? Porque o objetivo é além de divulgar para pessoas com deficiência visual, é também conseguir colaboradores, né? Então, já tem mais de 200 pessoas inscritas para essa oficina na sexta-feira. Estou muito feliz. Então é acessar e participar, então. Isso. Um outro comentário, porque a gente tem dificuldade com tecnologia assistiva muito por conta do preço. Chegou uma tecnologia, está chegando no Brasil, foi lançado agora num encontro de oftalmologista em Natal, um óculos com imagens reais mesmo, porque ele capta a imagem e reproduz numa LCD na frente do olho da pessoa. Só que custa R$ 75.000. Então, assim como ele chega caro, porque é investido muito dinheiro para poder produzir em pouca escala, também vocês teriam dificuldade também, muitas vezes, para desenvolver um projeto, porque não é barato, precisa de muita pessoa, muita boa vontade, muitas pessoas e também o dinheiro. Mas dentro dessa pergunta eu estou fazendo isso porque eu quero perguntar assim, como desenvolvedor de tecnologia assistiva, não tem interesse em outras áreas também que possa pensar em alguma coisa dentro do Instituto Federal mesmo, porque é um lugar que parece que tem muito mais desenvolvido essas questões tecnológicas, inclusive eu tenho participado de alguns TCC de alunos, assim, mostrando algumas tecnologias, tem apresentado coisas também lá na UFMS, do Instituto Federal, então, não tem interesse em outras áreas, assim, professor, para poder competir, né, de forma mais... Porque esse equipamento, ele tem muitas coisas que eu acho que encareceria ele. De repente, um similar, assim, para a gente pensar em alguma coisa. Não nesse caso, mas outras tecnologias, assim. Não tem interesse, ou outras pessoas, outros professores que têm interesse, que a gente possa estar contribuindo também. Porque eu tenho muitas ideias para colocar em prática, se de repente, né, a gente tem essa... Porque eu penso assim, a questão da educação é muito bem atendida até. Não que não seja deficiente, falta alguma coisa, mas
eu fico pensando no lazer, né? Eu pensando em, às vezes você precisa fazer um exercício, você faz sair na rua e você tem uma dificuldade para atravessar uma rua. Quer dizer, essa que a Áurea comentou mesmo, muito bacana, porque você vai estar não vai estar dentro do ambiente somente de sala de aula. Quer dizer, a gente precisa, né? Quando a gente já vai trabalhar, vai estudar, a gente quer encontra uma forma de desenvolvimento no trabalho, na educação, depois a gente quer o lazer, não? Então, eu penso que a gente tem que fomentar isso dentro dessas instituições mesmo, né? Aí, por isso que eu pergunto se você conhece ou tem interesse nessa área também. Interesse a gente tem, a gente não tem a perna, porque Isso que me falaram já. fazer pesquisa no Brasil não é fácil, não. E aí a gente, quando tem muito interesse, tem muita vontade, mas eu tenho minhas aulas, a nossa, se eu pudesse me dedicar só para isso, eu me dedicaria com certeza. Só que nosso tempo de professor, pesquisador, é dividido em ensino, pesquisa e extensão, né? E no meu caso também gestão, porque eu também estou na gestão do campus. E eu vou devagar, mas eu vou andar sempre, um passo de cada vez. Eu gostaria que muitas outras pessoas também tivessem envolvidas, né? Mas eu não tenho como abraçar muitas coisas. E eu quero Certo. consolidar esse projeto, depois envolver de repente algum universitário, algum grupo de pesquisa que se interesse por ajudar na manutenção, porque o trabalho é diário. Então todo dia tem que autorizar um novo usuário, tem que revisar um objeto cadastrado, tem que dar um feedback. Então o trabalho é diário e eu tento encaixar isso na minha agenda. Não consigo fazer diário, Uhum. então meus alunos sabem que às vezes eu só vou conseguir dar um feedback de algo que foi cadastrado na segunda, lá na sexta ou sábado, né? Porque aí eu tenho que, ainda mais nesse período de pandemia, né? Quem é professor teve que se desdobrar aí, de gravar Uhum. aula, de muitas coisas. Mas a resposta é essa, interesse eu tenho, não tenho é perto. É. Mas se souber de alguém, eu tenho as ideias Sim, aqui. Quem sim. sabe a gente Bom pode saber. estar Vamos trocar trocando ideia. essas figurinhas aí. Ok. Obrigado. Se tiver mais alguma observação, mais alguma contribuição. Áurea, professor, que maravilha esse seu projeto, esse seu trabalho. Eu pensando aqui agora, refletindo e ouvindo o quanto esse projeto é importante hoje e no futuro. A falta da visão, independente do grau de instrução que a pessoa com deficiência tem, ela deixa realmente isso que a Marili já citou, os déficits muito grandes, que a doutora Tânia falou, o Vanderlei. É só para contar uma história aqui ilustrativa, assim, nós tínhamos um professor, olha, foi o professor que ensinou Braille praticamente para quase todos nós que estamos aqui hoje, se não para muitos de nós. Ele era professor de Braille. Ele não tinha noção. Um dia a gente conversando, eu me surpreendi quando ele perguntou, queria que a gente descrevesse para ele como que era o encontro da rua 25 de dezembro, aqui em Campo Grande, com a Afonso Pena. Quem passava por cima de quem? Se era Afonso Pena que ficava por cima da 25 ou 25 ficava por baixo da Afonso Pena. Ele não tinha a noção de como era isso, um encontro sabe, de duas ruas, sabe? E foi explicar isso, explicava. Ele, assim, foi assim, uma coisa transformadora para ele, porque a ideia que ele tinha era muito diferente do que era real. E, assim, daquele tempo até hoje, assim, às vezes a gente conversa, a gente fica pensando, como que pode, né?
mas é o que falta nas reabilitações. Muitas vezes tem pessoas que são muito bem reabilitadas no início da reabilitação, quando começam, né? Mas tem muitas coisas que passam assim batido e a importância, mais uma das importâncias do seu trabalho é que ele vai no futuro e talvez a partir de agora ser referência, porque muitas vezes tem pessoas que querem fazer a descrição, mas não sabem fazer as descrições da maneira correta, que dê realmente a noção de quem está buscando fazer o entendimento, o conhecimento daquilo, ter o real conhecimento. Ele pode ser um trabalho de referência, sabe? Um professor em sala de aula mesmo, que tem um aluno. Ele vai dar uma matéria, ele precisa passar para o aluno aquele conhecimento. Ele nunca teve noção daquilo. Existe um site, um local, que ele pode ir lá e buscar essa forma como ele vai fazer para atender esse aluno. Então, assim, é muito importante, professor, esse seu trabalho. Nós, enquanto pessoas com deficiência, de entidades, temos que acompanhar esse trabalho e sermos mesmo divulgadores dele, para que esse trabalho tome realmente um crescimento, que as pessoas que possam ter o entendimento de que ele é super importante, dá o verdadeiro importância e que ele consiga deslanchar. Eu imagino a dificuldade com que você deve trabalhar. Como a gente às vezes traz alguma coisa, como o Vanderlei colocou e falou, a gente quer fazer muitas coisas, mas às vezes não tem pernas. Eu queria dizer para você que eu tenho muita vontade, por exemplo, de fazer descrição dos elementos da biologia. Por exemplo, como é uma célula. Isso tudo, isso tudo tem imagens nos livros didáticos, né? Os elementos das células, então eu tenho muita vontade. Agora, eu não tenho ainda capacidade de fazer isso, né? Então, a gente quer aprender, quer fazer para que isso, por exemplo, seja uma ferramenta didática. E também despertar justamente na sociedade esses alunos hoje do Instituto Federal e das universidades, que a audiodescrição hoje já tem até curso mesmo para as pessoas se tornarem profissionais de audiodescrição. Hoje as mídias de comunicação precisam, hoje não estão fazendo, ter audiodescrição, fazer as descrições das imagens, das coisas, tudo que vão ser postadas. Isso não está acontecendo, e ainda eu considero que não temos ainda tantos profissionais ainda formados, já está tendo essas formações. Então vai despertar, eu acredito que muita coisa vai melhorar para frente, para o futuro, melhorar nessa questão das descrições para as pessoas com deficiência visual. Maravilha. Parabéns, professor, pelo seu trabalho. Eu fiquei encantada e quero muito que você continue mesmo, que ele é super importante. Leva para os seus alunos, para onde você for, essa importância. Para nós, eu vejo muita importância hoje e no futuro desse seu trabalho. Bom, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Já participei de muitas reuniões, mas essa para mim foi a mais importante, né? Pelas contribuições que vocês deram de trazer a demanda, né? Os desejos. Eu quero isso, é para isso, tá? Porque não é só educação, é educacional, é social e é cultural. Não é só para aprender, é para entreter também, né? Como o Vanderlei disse, é importante o entretenimento também, é conhecimento também, né? Inclusão em todas as dimensões, né? Então, agradeço muito, estou à disposição e, por favor, sejam disseminadores, passem para os seus contatos, outras pessoas que não puderam estar aqui. Eu quero também dizer que essa reunião de hoje vai para o YouTube, porque isso é muito importante. Temos um canal lá
Tá? Principalmente para os meus alunos, eu quero que eles tenham acesso na fala de vocês. Né? Porque uma coisa é eu falar para eles da importância do trabalho e outra coisa é eles terem um acesso à fala de vocês. Acho que causa uma conscientização muito maior. Tá bom? Então, obrigado, muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Nós que agradecemos. Obrigado. Em nome da associação, agradeço a sua vontade de vir nos apresentar e o seu trabalho. E a associação continua de portas abertas. Precisar novas reuniões, novas interações, para fazer o que for preciso para que esse trabalho melhore, estamos à disposição, certo, professor? Já tem o seu contato e vamos estar, sim, acompanhando e não sei se quando divulgamos o convite, colocamos junto o link que você enviou. Até queria saber de você, se você já percebeu algum acesso, se teve as Percebi. pessoas, cadastros. Já teve alguns acessos, e depois virão cadastros, né? Mas já teve alguns acessos. Que maravilha. E depois Muito eu vou mandar para obrigada. você, Áurea, um link Ah, para inscrição no canal do YouTube, porque lá vai ter conteúdos como esse. Tá? certo. Vamos divulgar, sim. Obrigado. Vamos. Tá? Muito obrigada, professor. Sucesso mesmo no seu trabalho. Tá? Valeu. Tchau, tchau para todos. Tchau. Até mais. Tchau. Valeu, até Tchau, mais. tchau.